Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para trazer nesta edição informações sobre a participação dos institutos da base do SINCT na 44ª Operação PROANTAR. Você vai conhecer o projeto Atmos, uma iniciativa do INPE que está coletando dados sobre a interação entre oceano, atmosfera e criosfera na região antártica. Os dados são fundamentais para a formulação do novo modelo matemático MONAN, que vai realizar a previsão do tempo no Brasil. Nós também vamos trazer informações sobre a COP30 e sobre o primeiro lançamento orbital comercial previsto para acontecer na base de Alcântara. O foguete da Innospace já está posicionado. Antes, traremos algumas atualizações importantes para vocês, como, por exemplo, o resultado do concurso promovido pelo INPE para escolher o nome do novo supercomputador do Instituto. O público votou e decidiu. Segundo informações divulgadas pelo Instituto e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, o nome escolhido pelos internautas foi Jaci, que homenageia a deusa da lua na mitologia tupi-guarani. Jaci era a companheira de Tupã, nome que era dado ao antigo supercomputador do Instituto. A campanha para a escolha do nome do novo supercomputador do INPE teve duas fases. Primeiro, foram definidos 4 nomes com base nas sugestões da própria comunidade impiana. Depois, os nomes foram submetidos à votação popular pela internet. De acordo com as informações divulgadas pelo MCTI e pelo INPE, foram mais de 2.000 votos colhidos entre os dias 16 e 26 de outubro para as opções Jaci, Arani, Araci e Arandu, todos inspirados em línguas e mitologias de povos originários brasileiros. A opção pelo nome Jaci acumulou cerca de 38% dos votantes, segundo a divulgação oficial. Jaci, na mitologia tupi-guarani, representa sabedoria, renovação e a força da natureza. O mito apresenta Jaci e Tupã como forças complementares, cuja união reflete o equilíbrio e a harmonia necessários para a existência, assim como Tupã, que simboliza o trovão e o poder dos céus, Jaci representa o brilho da lua e o ciclo da noite, refletindo de forma simbólica a missão científica do INPE. Conforme nós divulgamos aqui no nosso programa, o INPE está trabalhando na transferência dos dados para iniciar a operação do novo conjunto de equipamentos. A máquina, o novo sistema de suplementação já está operacional. Então nós estamos na fase de migração dos modelos, tá? São diferentes tipos de modelos, cada um com a sua característica. Então nós elegemos, por exemplo, o MONAN, estamos levando para lá. A partir do momento que nós tivermos certeza que está tudo certo, a gente vai pegar um outro modelo e vamos migrando. Toda essa parte de migração, modelo com modelo, vai chegar um momento que todo esse trabalho será concluído. E aí sim a gente pode desligar o XT50. De acordo com as informações que nós apuramos, o INPE deverá realizar em dezembro uma cerimônia para batizar oficialmente o novo computador, com a possível presença da ministra Luciana Santos. 5 pesquisadores de institutos da base do SINCT foram citados na relação de 107 cientistas brasileiros que mais influenciam em decisões públicas no mundo. A relação foi divulgada pela agência Bori na última semana, com base nos dados da plataforma internacional Overton. O Brasil está entre os 15 países que mais produzem ciência no mundo. Os cientistas brasileiros publicam uma média de 10 estudos científicos por hora. Os pesquisadores brasileiros trabalham com temas específicos de interesse nacional. É o caso de doenças negligenciadas como a malária ou o impacto do aquecimento global nos corais brasileiros. Só que a população brasileira não sabe disso. 9 em cada 10 brasileiros não sabem dizer o nome de uma instituição que faz pesquisa, tipo a Fiocruz ou a USP, e nem o nome de um cientista brasileiro. Qual a consequência disso? Corremos o risco de tomar decisões individuais e coletivas equivocadas, sem base no conhecimento mais avançado que se tem.
àquele produzido pela ciência. Segundo o levantamento, os estudos desses pesquisadores embasaram mais de 33,5 mil documentos de políticas públicas publicados desde 2009, incluindo relatórios técnicos, pareceres e diretrizes de gestão em diversos setores. Do INPE foram citados os pesquisadores Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão, Lincoln Muniz Alves, Celso von Randon e Gilvan Sampaio de Oliveira, que possuem sólidos trabalhos em temas como desmatamento, conservação, restauração florestal e o papel dos ecossistemas na regulação climática. Outros dois são do CEMADEM, são eles os pesquisadores José Maria Marengo, que é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento, e a pesquisadora Liana Anderson, da área de gestão de risco e de impactos associados a incêndios florestais e impactos de extremos climáticos. A pesquisadora Liana Anderson recentemente transferiu-se para o INPE e nós entrevistamos ela no nosso programa há 2 semanas sobre o levantamento Fogo em Foco. Esse relatório mundial, ele é uma iniciativa que eu já estou envolvida há alguns anos e a gente vem desenvolvendo essa atividade no sentido de tentar gerar dados que possam subsidiar a tomada de decisão, né, de uma forma mais rápida pelos diferentes países. Mas na elaboração desse relatório mundial, pelas próprias características do relatório, a gente não tem a possibilidade de trazer um detalhamento com a especificidade que eu entendo que é importante para auxiliar as questões de políticas públicas e ações aqui dentro do território nacional. Então, em colaboração com os colegas, né, da Inglaterra e com o apoio aqui do INPE, nós decidimos fazer uma versão também que seja em português, o relatório internacional em inglês, e com essa escala que faz sentido para a tomada de decisão. A escala municipal, das áreas protegidas, né, dos territórios indígenas, das unidades de conservação. O relatório também apontou que há baixa presença de mulheres entre os pesquisadores do Brasil que mais influenciam em políticas públicas. Dos 107 citados, apenas 22 são mulheres, correspondendo a 20,5% do total, o que destaca ainda mais a participação da pesquisadora Liana Anderson, citada em 172 documentos científicos e 44 artigos publicados, classificada na 90ª posição entre os cientistas brasileiros mais influentes. Faz 20 anos, um pouco mais do que isso, que o senhor está trabalhando aqui no Brasil. Essa importância que o trabalho do senhor ganhou na sua carreira tem a ver com a sua mudança aqui para o nosso país? O senhor já se considera em casa trabalhando por aqui? Não, já me considero em casa, ¿no? Porque, olha, eu trabalhei, estudei no Peru, daí eu saí para Estados Unidos, onde fiquei 8 anos, então eu participo do IPCC desde o segundo relatório. E nessa época eu estava fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, então eu fui convidado para ser um contributing author do segundo relatório. Não? Desculpa, doutor, que ano era isso? 1998. Perfeito. Não? Que eu fui convidado em 94, que ainda estava nos Estados Unidos, e já quando eu cheguei ao Brasil foi publicado em 98. Então, a partir de aí, bom, quando eu cheguei aqui ao Brasil, sempre mantive meus contatos científicos dos Estados Unidos, da Europa, e sempre trabalho com eles e com a comunidade aqui brasileira também, né? O que sim foi interessante é que, a partir de aí, eu continuei com a participação no IPCC, como lead author, como coordinante lead author, e mais recentemente como review editor. O review editor é aquela posição que se dá aos mais experientes, por não dizer os mais velhos, de forma que o review editor é responsável pelo conteúdo do capítulo. Porque uma das coisas que o IPCC não quer é escândalo. E se você se lembra, teve aquele problema do Himalaya Gate, não? Que aparentemente os dados foram tirados não de um estudo científico, sino de uma literatura cinza, não? Ou seja, relatórios. Então, isso já não é mais permitido. Então, se aparece alguma inconsistência,
no es responsabilidad de los autores, es responsabilidad de los review editors. O sea, além do trabalho de los autores, cuando yo era review editor junto con otras duas pessoas, nós tínhamos que revisar o conteúdo, ver que todo era consistente, ver que no tenía referencias oscuras. ¿Entendeu? O sea, es todo un proceso, porque si no aparecen problemas críticas, y muchas veces las críticas van para el campo político. Mas, como te falei, o IPCC não faz política, o IPCC faz ciência. O pesquisador José Marengo, conforme o relatório da Bohr e Everton, aparece com um registro de 426 documentos científicos e 24 artigos publicados no período, sendo classificado em 18º na lista dos 107 brasileiros mais influentes. Por ocasião da COP30, o levantamento também incluiu uma análise específica sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ação contra a mudança global do clima, na qual o INPE aparece com 15 pesquisadores entre os 50 mais citados no tema. Além dos nomes já mencionados, figuram nesta lista apartada a pesquisadora Luciana Gatti, Egídio Arai, Jean-Pierre Ometo, Ana Paula Dutra de Aguiar, Xinchan Shou e Rayane Aparecida Lopes Neves. E por falar em mudanças climáticas e ao risco de desastres que elas provocam, o CEMADEM organizou um evento internacional de intercâmbio de pesquisas entre o Brasil e a África. O evento, que foi online, reuniu 14 instituições do Brasil e de 6 países africanos para compartilhar e discutir pesquisas e ferramentas de monitoramento de riscos de desastres naturais, com aplicação de inteligência artificial. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em especial ao Dr. Elton Escobar e ao Dr. Wander Freitas, meus amigos e colaboradores aqui na organização desse evento. A iniciativa foi liderada pelo físico e pesquisador do CEMADEM, Leonardo Santos, que é coordenador do projeto sobre ferramentas inteligentes de monitoramento e alertas de inundação. O evento também teve a participação de pesquisadores e instituições do Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e de alguns países da Europa. No total, foram 90 pesquisadores de diversas instituições diferentes. De acordo com as informações divulgadas pelo CEMADEM, o projeto deverá buscar recursos junto ao BRICS para continuar desenvolvendo ações integradas entre os países. Além disso, já está marcado um novo encontro para 2026 e os interessados devem entrar em contato com o próprio Leonardo Santos no e-mail que aparece na tela. O evento foi transmitido pelo YouTube e pode ser acessado na plataforma no endereço abaixo. O CEMADEM também representou o Brasil em outro encontro internacional. A diretora do Instituto, Regina Alvalá, participou da 6ª reunião do Comitê Conjunto Brasil-Japão para a Cooperação Científica e Tecnológica, realizada no último dia 21 de outubro em Tóquio. O 6º Comitê Conjunto Japão-Brasil de Cooperação em CIT foi um dos compromissos previstos no Plano de Ação da Parceria Estratégica entre os dois países, válido entre 2025 e 2030, que havia sido anunciado pelos líderes das nações em março de 2025. Além do CEMADEM, o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Fábio Borges de Oliveira, também participou do encontro. O objetivo, segundo a divulgação oficial do CEMADEM, seria de tratar de possibilidades de colaboração, principalmente de intercâmbios que promovam avanços para contribuir na capacidade do CEMADEM e do MCTI em gerar conhecimentos científicos relevantes, assim como aplicar tecnologias e metodologias de ponta para a prevenção e redução dos riscos de desastres no Brasil. Voltando a falar do INPE e de colaborações, o diretor do Instituto, Antônio Miguel Vieira Monteiro, reuniu-se na última semana com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, o professor Hildebrando Soares, para discutir uma nova parceria entre as instituições.
De acordo com o INPE, o foco da reunião seria o fortalecimento de ações conjuntas em pesquisa e inovação científica, e um acordo de cooperação deverá ser assinado em breve pelas instituições. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a participação dos pesquisadores do INPE no projeto Atmos e o 44º ProAntar. Mas antes, a gente conta sobre uma outra colaboração com o Instituto BW, que permitiu a soltura de um lobo marinho subantártico e de 17 pinguins de Magalhães. A ação aconteceu no mês passado e também teve a participação do Instituto Estadual de Ambiente, o INEA, da Marinha do Brasil e do Ministério Público Federal. Os animais que foram soltos haviam sido encontrados encalhados, debilitados na região dos Lagos e no norte fluminense durante o inverno de 2025 e foram resgatados pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Campos e Espírito Santo. Os animais haviam sido encaminhados ao Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto BW em Praia Seca, Araruana, onde receberam tratamento especializado. Após terem a saúde reabilitada, o grupo foi solto a 140 quilômetros nas águas da Corrente do Brasil, que flui para o sudoeste do Atlântico Sul, favorecendo o deslocamento dos pinguins em direção às áreas de reprodução na Patagônia, na Argentina e no Chile. A localização do local exato para a soltura foi feita pelo INPE com base em imagens de satélite e a análise de oceanógrafos. De acordo com o Instituto BW, a presença de pinguins nas praias do sudoeste brasileiro é um fenômeno natural, resultado da migração anual da espécie em período que também há uma corrente de águas mais frias vindas do sul. Ainda segundo o Instituto, a orientação para a população, no caso de um avistamento, é acionar imediatamente o número 0800 991 4800, o canal de atendimento do Instituto BW, para que o resgate seja feito de forma adequada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece o projeto Atmos. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o projeto Atmos, sigla que em português significa Sistema de Modelagem e Observação da Antártica. Você que acompanha o Brasil Consciência desde o início se lembra que o projeto Atmos já esteve no nosso programa lá no início, há 5 anos, quando nós mostramos o trabalho que vinha sendo desenvolvido com a coleta de dados no continente gelado. Agora, o projeto que estuda a interação entre os sistemas oceânicos, atmosférico e a criosfera no Atlântico Sudoeste e no setor atlântico do Oceano Austral está com novos equipamentos e sensores para aumentar ainda mais a precisão da coleta de dados e os resultados obtidos. O projeto Atmos 2 ele é uma sequência, né, um segundo passo comparado ao Atmos 1, onde a gente também tem 3 grandes subprojetos dentro dele. Um deles é a fase de campo, né, de medidas in situ, que é o que está ocorrendo agora com a equipe que está em campo indo em direção à Antártica. Eles acabaram de fazer medidas, né, sobre o oceano e no oceano e na atmosfera no Atlântico Sudoeste, próximo à região da confluência Brasil-Malvinas. E os outros 2 grandes subprojetos que a gente tem dentro do Atmos 2, que são aprofundamento, né, e inovação, é uma parte que envolve modelagem numérica, modelagem regional acoplada, onde a gente está fazendo estudos usando modelos numéricos e os dados que a gente coleta em campo. E um terceiro subprojeto bem grande que tem dentro dele também é a parte de estudos climáticos. Aí não tem relação com a parte de campo, mas nessa iniciativa a gente tenta entender como que o gelo antártico, né, ou a região austral de altas latitudes, influencia no clima da América do Sul. Então, dentro do Atmos 2, a gente pretende aprofundar
o conhecimento que a gente já ganhou dentro do Atmos 1 e também está ganhando agora dentro do Atmos 2. Ainda dentro do projeto Atmos, a gente tem uma atividade que é desenvolvimento de sensores de baixo custo. E isso é um projeto novo, é uma inovação tecnológica em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o professor Pedro Veras, que está nesse momento embarcado lá no navio Maximiano, aonde ele desenvolveu uma boia de medida de ondas. E essa boia está sendo testada pela primeira vez num ambiente de altas latitudes no Oceano Austral, lá na Antártica. Então, esse verão também teremos novidades em termos de inovação, de ciência e tecnologia, baseado em instrumentos de baixo custo. Esse é o primeiro ano, a primeira operação que vocês vão usar esse instrumento? Exatamente. Desenvolvimento 100% nacional. Ou seja, pegando componentes, alguns deles, evidente, importados, mas a tecnologia, o know-how, o design e a integração da boia é 100% nacional. E a ideia é que seja um instrumento, no futuro, de fácil acesso e de baixo custo também. Nesta 44ª edição da Operação Antártica, o Atmos 2 investiga processos dinâmicos e termodinâmicos relacionados à integração entre o gelo marinho, o oceano, a atmosfera e as ondas, com foco nas trocas de calor no CO2 e no momento em energia turbulenta. As pesquisas são realizadas em diferentes escalas, local, regional e global, e têm ênfase na região de conexão entre a Antártica e a América do Sul, conhecida como confluência entre Brasil e Malvinas. Isso que a gente faz nessa fase é mapear fenômenos que ocorrem no oceano, que a gente chama de vórtices ciclônicos, né, ou anticiclônicos, que são estruturas de mesoescala que transportam propriedades, por exemplo, tropicais para regiões extratropicais de latitudes médias. Ou seja, água quente, né, oriunda da corrente do Brasil, que são águas mais quentes e mais salinas, que trazem propriedades para essas regiões de águas mais frias, onde se encontra a corrente das Malvinas. Essa região ela é considerada uma das regiões mais energéticas do mundo oceânico, pelos intensos gradientes térmicos que se verificam naquela região. Por exemplo, deslocando-se mais ou menos 1 grau de latitude, você pode ter um degrau térmico de 10, 12 graus Celsius, ou seja, sair de 16 ou 18 graus Celsius e indo para águas de 6, 8 graus Celsius do lado da corrente das Malvinas. Então, essa região ela é muito interessante. Ela tem peculiaridades muito grandes e influência que ela causa na atmosfera. As águas quentes são fonte de energia para a atmosfera, fonte de turbulência. Se não houver uma influência muito grande de sistemas sinóticos, tipo frente fria, ciclones atmosféricos, é essa condição oceânica de águas mais quentes ou águas mais frias que vai modular a estabilidade da camada limite atmosférica, que são os primeiros metros acima do nível da superfície do mar. Por exemplo, indo de zero, né, da superfície até 800 metros de altura, 1000 metros de altura, dependendo da condição. Outra questão muito importante dessa região é que, através dos nossos instrumentos, né, instalados no navio, na proa do navio, a gente tem sensores que fazem a medida in situ de fluxos de calor, né? Ou seja, a gente consegue quantificar quanto calor está sendo transferido do oceano para a atmosfera e da atmosfera para o oceano. E também fluxos de dióxido de carbono, que é um dos grandes, né, vilões do nosso efeito estufa aí, antropogênico, né? Então, através dessas medidas, a gente consegue também entender qual região do oceano está sendo fonte ou sumidouro de CO2 para a atmosfera.
Esses dados, esses fenômenos que vocês observam, já é possível dizer que tem alguma relação com as mudanças climáticas? Sim e não. Não pelo fato da gente não ter uma medida pontual de longo termo nessa região. Ou seja, a gente não tem uma boia fixa lá fazendo medidas ao longo dos anos. Ao contrário disso, a gente faz medidas de oportunidade. Quando o navio passa por essa região, eu costumo brincar e dizer que a gente literalmente pega uma carona neste navio que está indo para a Antártica e aí a gente tem condições de fazer medidas. Mas qual que é a grande sacada dessa campanha que a gente faz? É justamente ir a campo e entender como que esses processos ocorrem nessa região, como que essa troca de propriedades entre o oceano e a atmosfera vão ocorrer. Como eu estava falando em off aqui anteriormente, cada campanha é uma história diferente. A gente já mostra nessa região e nessa fase da Operantar, no caso Operantar 44, cada Operantar é uma situação dinâmica que a gente vai encontrar pela frente. Ou seja, é uma configuração de vórtices, é uma configuração de frente oceânica. Ou seja, se tivermos sorte, a gente pode pegar mais de um vórtice quente, um vórtice frio, como está sendo o caso dessa campanha, ou como foi do ano passado, que a gente conseguiu simplesmente um vórtice quente. Então, para falar em termos de mudanças climáticas, a gente tem utilizado outras fontes de dados, que são dados de satélite, dados de modelo, onde a gente consegue simular essa região, e já há estudos, não do nosso grupo, mas de colegas que já se encontram, né, na literatura internacional, aonde tem se mostrado categoricamente que sim, o oceano está esquentando em várias regiões do globo, não é diferente aqui na região da confluência Brasil-Malvinas, e não só a superfície do oceano, o que é mais preocupante, mas sim as primeiras camadas, vamos colocar assim, de 0 a 50 metros de profundidade, você tem uma camada toda em algumas regiões já mais quente. O que é muito interessante que você me mostrou é que essas regiões, a gente tem ali entre aproximadamente 12 graus, né, uma diferença muito grande de temperatura, como você falou, saindo de uma temperatura quente, mais próxima aqui à latitude brasileira, para áreas mais frias, mais próximas lá à Antártica. O que é essa, digamos, essa agitação, essa região energética, como vocês chamam, pode provocar? Você estava comentando, inclusive, a peculiaridade do furacão Melissa, né, que encontrou um desses vórtices que você mencionou, que tem água oceânica aquecida e que serve como um propulsor, digamos assim, para o furacão. Sim, muito bom ponto esse. A gente acabou de viver essa semana a questão do furacão Melissa, e uma das atribuições à grande intensidade está sendo um fenômeno extremamente intenso, anomalamente intenso, e uma das causas que se atribui, além da própria dinâmica da atmosfera, que é a força motriz, né, para a sobrevivência desse sistema, gênese e sobrevivência, a gente tem a questão do oceano aquecido. Esse tipo de fenômeno, quando eles ocorrem, eles causam uma ressurgência embaixo deles, ou seja, é o transporte vertical de águas mais profundas para a superfície do oceano, e isso normalmente tende a resfriar a superfície e automaticamente se transformar em um freio dinâmico ou termodinâmico desses sistemas. Mas o que se verificou com esse furacão Melissa é que isso não ocorreu. E, de uma certa forma, o que estava acontecendo era que, se tinha a ressurgência de águas frias embaixo dele, mas alegado por cientistas americanos que essa ressurgência que estava ocorrendo embaixo dele era de águas quentes. Então, ao invés de freá-lo dinamicamente ou termodinamicamente, estava servindo como uma fonte de energia. E isso, sim, a gente verificou no passado com o nosso furacão Catarina, que ocorreu nos anos 2000, foi um fenômeno bastante intenso e devastador que atingiu o estado de Santa Catarina, daí a origem do nome dele,
E um colega nosso aqui do INPE publicou um belo estudo numa revista internacional, sugerindo exatamente isso, que o nosso furacão Catarina ele ganhou intensidade à medida que ele se aproximava do continente, por esse simples fato de estar passando por cima de um trem de vórtices mais aquecidos no oceano, que acabaram servindo como fonte de energia para esse sistema. Então, entender os processos que ocorrem nessa região da confluência Brasil-Malvinas, como bem colocada pelo Edmond, que é uma das regiões mais energéticas do mundo oceânico, em termos dos contrastes térmicos, da dinâmica oceânica, é extremamente importante a gente amostrá-la, né? Ou seja, ir ao ponto, ir à região, fazer medida, justamente para entender melhor como que funciona essa conversa, né, animada, que eu sempre falo, que ocorre entre o oceano e a atmosfera. E que nós, pesquisadores, estamos sempre tentando entender como que esses dois grandes meios conversam. Durante a travessia ao continente antártico, a equipe multidisciplinar do projeto realiza a coleta de dados utilizando equipamentos como torres micrometeorológicas, balões atmosféricos e perfiladores oceânicos. Paralelamente, são utilizados modelos acoplados do sistema terrestre e dados de reanálises climáticas para investigar fenômenos de teleconexão climática, com impactos direto no clima do Brasil e da América do Sul. Sem dúvida. Essa é uma grande questão que a gente tem dentro do Atmos, que eu falei para vocês agora há pouco, que é a questão da modelagem numérica. Então, através da modelagem numérica regional acoplada, ou seja, simular o oceano, simular a atmosfera, com esses mesmos modelinhos que se faz previsão de tempo, é extremamente importante a gente se certificar que estes modelos estão representando esses fenômenos adequadamente. E uma forma da gente saber se eles estão representando adequadamente, primeiro é indo a campo e medindo, depois tentar simular eles e ver o efeito deles, né, desses fenômenos amostrados no oceano. A gente já tem trabalhos desenvolvidos aqui no nosso grupo, dentro do LOA, né, do Laboratório de Estudos do Oceano e da Atmosfera, onde a gente mostra que a representação desse tipo de fenômeno de mesoscala oceânica, eles têm impacto, sim, na quantidade de precipitação que é simulada e impacta o nosso continente, ou seja, aqui o nosso país. Então, se a gente não conseguir simular as coisas ou representar os fenômenos de forma adequada no oceano, a gente tem grandes chances de cometer erros em simulações sobre o continente do tempo e numa escala maior de tempo em fenômenos climáticos também. Esses modelos que fazem a previsão do tempo são modelos internacionais, alguns são modelos, até existem modelos brasileiros, mas a informação que a gente recebeu é que agora, com a aquisição do novo supercomputador do INPE, será possível rodar o novo modelo matemático MONAN. O Atmos contribui com o MONAN para aprimorar a capacidade brasileira de fazer previsão de tempo e clima? Sem dúvida, excelente questão essa. A gente tem uma nova realidade, né, aqui no Instituto, dentro do Brasil, onde a gente vai poder rodar modelos, né, como a gente fala, com maior capacidade de resolução de fenômenos, ou seja, a gente vai poder aumentar a resolução, né, de solução das equações matemáticas que compõem o modelo. Então, sem dúvida alguma, se a gente puder contribuir com conhecimento adquirido em campo, ou seja, esse trabalho experimental, esse trabalho observacional, esforço observacional que é feito no oceano, né, pelo Atmos, isso, numa segunda instância, vai nos servir para, digamos assim, calibrar algumas dessas parametrizações, que são ferramentas que esses modelos têm, equações que esses modelos numéricos têm, que o MONAN tem e está sendo desenvolvido também aqui no nosso país. A gente tem condições, sim, de tentar melhorar vários desses fenômenos que afetam o nosso tempo e clima no país. Você estava me mostrando as fotos da equipe que foi, né, com o navio da Marinha Brasileira que dá apoio ao ProAntar para fazer
essa coleta de dados. Vocês têm lá, nesse momento, se eu não errei na conta, são 8 pesquisadores. Depois esse pessoal vai desembarcar e vai entrar uma outra equipe. Como é que é o perfil dessa equipe que trabalha para o Atmos? Eles são pesquisadores efetivos, eles são estudantes? Em que área de formação eles têm que ter para contribuir com esse projeto? Então, excelente pergunta também. Isso é uma preocupação que a gente sempre teve, quem trabalha dentro do Programa Antártico, é formar pessoal. Então, as nossas equipes, elas são formadas basicamente por estudantes de pós-graduação, na maioria dos casos, aqui do meu laboratório. Então, eu tenho estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, tenho pós-doutores, pesquisadores, bolsistas. Então, 80% a 90% da nossa equipe é composta de bolsistas, de jovens pesquisadores, às vezes com um pouco mais de experiência, que levam junto, dentro da equipe, pesquisadores com menos experiência, e assim a gente dá a oportunidade de formar novos pesquisadores antárticos. Mas é evidente, em cada equipe embarcada sempre tem algum pesquisador mais sênior, ou do instituto, acompanhando, né, pesquisadores assim como eu, ou bolsistas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, ou pós-doutores. Olá, meu nome é Celina Cândida, eu sou pesquisadora no Laboratório de Oceanografia Química, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também no Laboratório de Estudos do Oceano e da Atmosfera, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente eu sou coordenadora do projeto Biomar CO2, que visa entender como as mudanças climáticas impactam a troca de CO2 entre oceano e atmosfera, desde o Brasil até a Antártica. O projeto Biomar CO2 ele nasceu de uma parceria entre o Instituto Serrapilheira e a FAPERJ, e atualmente eu estou aqui no navio Almirante Maximiano para coleta de dados. Eu estou vindo desde o Rio de Janeiro, coletando dados, e estou indo rumo à Antártica. Para coleta de dados, eu me junto ao projeto Atmos 2.0, que ele é um projeto que faz parte do Programa Antártico Brasileiro, e ele visa entender como essa interação entre gelo marinho, oceano, atmosfera e ondas impactam o clima da América do Sul e do Brasil. O Biomar CO2, essa parceria entre o Biomar CO2 e o Atmos, promove uma melhor compreensão do papel do Oceano Antártico e também do Oceano do Atlântico Sudoeste no balanço global de carbono. Olá, eu sou o pesquisador Marcelo Santinho, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lá eu faço parte da divisão de modelagem numérica do sistema terrestre e sou colaborador no Laboratório de Estudos do Oceano e da Atmosfera. Atualmente estou a bordo do navio polar Almirante Maximiano, rumo à Antártica, onde irei coordenar as coletas realizadas pelo projeto Atmos, cujo nome é Estudos do Clima, do Oceano e suas relações com a América do Sul e com o Brasil. Nessa segunda fase do Operantar 44, nós iremos realizar coletas de dados atmosféricos e oceânicos a partir do navio polar Almirante Maximiano. Iremos realizar coletas de dados atmosféricos na região da Ilha Rijorge, próximo à base antártica no Dante Ferraz. Lá será instalada uma torre para medidas de fluxo turbulento, nesse período em que ocorre a transição entre o inverno e o verão antártico, momento em que ocorre o descongelamento superficial, e isso altera todas as características observadas na região. Além disso, nós temos parcerias com diversos projetos e equipes de outras instituições, como da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde são realizados estudos em amostras de água do mar e medidas com boias oceânicas para parâmetros de superfície. Agora, nesse momento, vocês estão terminando a fase 1. O que vai acontecer na fase 2? Então, a fase 1 acabou de terminar, o pessoal está no porto, lá na cidade de Punta Arenas, no Chile. As equipes são trocadas, né, por uma questão de dar oportunidade a outros pesquisadores de poderem embarcar. Nas próximas horas ou no próximo dia, o navio já começa a navegação pelos canais chilenos, navega por 1 a 2 dias dentro desses canais, espera uma janela de tempo favorável. Tempo, quando eu falo, é condição meteorológica e também oceanográfica, né, onde as ondas do Estreito de Drake não estejam muito altas, né, que o mar esteja mais calmo,
para o navio fazer essa navegação de 1 dia e meio, 2, até a Antártica. Chegando na Antártica, a nossa equipe embarcada segue fazendo medidas, né, na travessia do Drake, com a torre instalada na proa do navio, coletas de água onde possível, coletas de água ao longo da trajetória do navio também, que é feita de forma automática, temperatura da água. Então, isso são atividades que ocorrem continuamente, sempre que o navio estiver navegando. Uma vez chegado lá, a nossa equipe desembarca. Esse ano nós vamos desembarcar na estação Antártica Comandante Ferraz. Nossa parte da equipe ficará instalada lá e nós vamos instalar alguns instrumentos meteorológicos lá na Ilha do Rei Jorge. Qual é a nossa ideia? É exatamente fazer medidas de fluxos de calor, de CO2, dessa vez sobre a ilha, né? Vamos chamar assim continente, né? Mas não é continente, é uma ilha, justamente para ver qual é a influência, por exemplo, da cobertura do solo em todos esses parâmetros. Porque esse ano o desafio vai ser montar a estação em uma região com gelo, com neve, que vai derreter ao longo do verão. Então nós vamos ver como que essas variáveis se comportam numa situação onde a gente tem o solo coberto por neve e gelo e numa situação já de derretimento ou de solo exposto mais para o final do verão. Paralelo a isso, a gente vai instalar uma boia de ondas oceânicas também, em uma região próximo à estação, justamente para também entender parâmetros atmosféricos em função da agitação marítima. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o primeiro lançamento orbital e comercial a partir da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A FAB, a Força Aérea Brasileira, informou que foram mobilizados 400 profissionais para trabalhar na Operação Space Ward, que foi o nome dado para batizar a operação de lançamento do foguete Rambit Nano da sul-coreana InnoSpace. De acordo com a nota da FAB, entre os envolvidos, 300 são militares e outros 100 civis. Há ainda um contingente de 60 profissionais estrangeiros que estão a serviço da empresa. Segundo informações confirmadas pela AEB, o lançamento terá 8 cargas úteis, sendo 7 delas do Brasil e 3 apoiadas diretamente pela AEB. Nós já falamos sobre algumas dessas cargas aqui no Brasil Consciência. Deste pacote fazem parte o nanosatélite GOLDS, que é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com o INPE, e o nanosatélite CONASAT-1, que foi desenvolvido no próprio INPE para ser uma constelação que pretende substituir o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados. A outra carga deste pacote é o Sistema de Navegação Inercial do Foguete Brasileiro, o MLBR, que a gente mostrou aqui na semana passada, sendo submetido a testes ambientais de vibração e também a este teste num avião. Agora o sistema de navegação inercial do MLBR faz seu último teste, sendo qualificado em voo no foguete sul-coreano. Para você que não acompanhou os nossos programas anteriores sobre a carga deste lançamento, veja a entrevista que nós fizemos com um representante do grupo desenvolvedor do satélite lá na Universidade Federal de Santa Catarina e também a entrevista divulgada pela Agência Espacial Brasileira em 2021 sobre o projeto CONASAT. A aplicação principal do satélite vai ser coleta de dados ambientais. Então, tem uma série de plataformas de coleta de dados espalhadas pelo Brasil, né? Algumas centenas, milhares dessas estações, nas áreas mais remotas, áreas não remotas, estão espalhadas por tudo. Essas plataformas, elas são equipadas
com um rádio para transmitir as informações que elas coletam, né, ambientais, então temperatura, pressão, vento, informações mais variadas possíveis sobre o meio ambiente, né, sobre o que está acontecendo ali na volta daquela estação. Em alguns lugares é possível enviar para uma rede de telefonia celular, mas essas plataformas já foram feitas de uma forma meio padronizada, falando um determinado protocolo, e esse satélite que nós desenvolvemos fala exatamente o protocolo dessas estações. Então, ele coleta essas informações. Não é uma grande quantidade de dados, né? Se for ver uma estação apenas, mas se for ver todas as estações, aí realmente é uma grande quantidade de dados. E com todos esses dados, né, que nós recebemos no satélite, nós retransmitimos para a Terra, para as estações de controle da missão, de controle do satélite, e chegando nessas estações, esses dados vão direto para o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, que é um sistema gerido pelo INPE, né? O INPE, São José dos Campos, Natal, Cuiabá, tem várias bases, mas caindo dentro do sistema esses dados, aí eles processam isso e a partir daí eles conseguem fornecer uma previsão do tempo mais precisa. Quanto mais dados, mais precisa a previsão do tempo, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o objetivo é coletar esses dados, mas tem um objetivo também bastante importante, que é validar em órbita esse módulo de coleta de dados. Esse módulo nunca foi usado em nenhum satélite, né? Vai ser a primeira vez. Foi um módulo que fala esse protocolo que eu comentei, né? Ele foi desenvolvido para ser totalmente compatível com as plataformas e com os satélites brasileiros que estão em órbita hoje em dia. Então, tem aí o SCD, o Amazônia 1, eles têm um módulo semelhante a esse, que fala o mesmo protocolo, né? Mas são satélites grandes, então bem mais caros para desenvolvimento, para lançamento, né? E agora nós estamos entrando com esses satélites pequenos, né? Massa aí de 2 quilos, 2 quilos e pouco, 2.200, se eu não me engano, para fazer uma das funções desses satélites grandes, que é essa coleta de dados, usando esse módulo que se comunica com essas plataformas, né, de coleta de dados ambientais. Então vai ser uma espécie de uma revolução aí, que se nós conseguirmos que isso aí funcione mesmo, está funcionando pelos nossos testes, né, nós vamos economizar muito em dinheiro em satélites maiores. Eu estou aqui, como vocês podem ver, na sala onde está sendo integrado o nosso primeiro satélite da constelação CONASAT, o CONASAT-1. A missão do projeto CONASAT, então, é conceber uma solução para o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, o SBCDA, baseado em nanosatélite, mais especificamente em CubeSat, né? E no avanço da tecnologia que permite a gente miniaturizar os satélites. É um satélite, né, padrão CubeSat, 1U, como eu já disse, né, aí eu tenho uma foto dele com as antenas já distendidas, e eu tenho também aqui uma imagem que mostra o que é que compõe esse satélite. Nessa próxima slide a gente vê melhor o que é que a gente tem. Aqui eu tenho o que a gente chama a árvore do produto, né, do CONASAT, onde o satélite mostra o que é que constitui esse satélite, né, a anatomia do satélite. Eu tenho a estrutura mecânica, a parte subsistema de suprimento de energia, a gestão de bordo, ou seja, a parte de computador de bordo, subsistema de controle, de determinação e controle de atitude do satélite, subsistema de telemetria e telecomando e a carga útil do satélite, que é o responsável pelo serviço do satélite. Esses itens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são responsáveis pelo funcionamento do satélite, ou seja, do veículo, né, que vai levar o que a gente chama carga útil, que vai fazer o serviço de interesse. Né? No nosso caso, é o EDC, onde a gente tem um receptor que vai receber todos os sinais dos PCBs e um processador digital, ou seja, temos também um computador, assim, que está dentro dessa carga útil, que vai fazer todo o processamento das informações para poder decodificar os dados e para poder mandar para a Terra. A outra carga brasileira neste voo será particular e é de um outro sistema de navegação inercial desenvolvido pela empresa CLC Consultoria, que nós também já trouxemos informações aqui no nosso programa. Acompanhem. A CLC vai embarcar 2 experimentos e não apenas um. Nós vamos embarcar 2 experimentos, um deles tem um codinome chamado Sputnik, é um experimento confidencial, por enquanto a gente não pode divulgar informações, a gente vai divulgar só depois do
do lançamento, mas também ele está embarcando uma plataforma inercial que a gente chama de Pina FD. Ela é uma evolução da nossa plataforma que existe hoje, já qualificada em voo, que é chamada Pina F. Pina é um acrônimo de Plataforma Inercial de Navegação Auxiliada, né? Ela é auxiliada por GPS, GPS comercial, e, portanto, ele tem restrições de altura e velocidade, e nós qualificamos essa Pina F dentro de mísseis que voam dentro da atmosfera. Então, devido à própria sugestão ou necessidade dos clientes, nós fizemos algumas modificações na plataforma, fizemos uma nova versão, que é a chamada Pina FD, e ela é mais precisa, nós cremos que será 10 vezes mais precisa do que a atual, e o objetivo é qualificar ela no espaço. Quer dizer, qualificada em voo, em termos funcionais e de algoritmo, isso já foi feito. O que precisa agora é qualificar no voo espacial, porque o perfil de aceleração e o tempo que ela permanece no vácuo, fora da atmosfera, né, é bem diferente da qualificação dentro da atmosfera. Então, nós precisamos dessa qualificação. Diz, olha, nós já temos uma plataforma que funciona aqui e agora a sua versão mais avançada também é capaz de funcionar no espaço. Então, essa é a ideia do lançamento. Funcionalmente, as duas, a Pina F e a Pina FD, fazem a mesma coisa, né? Esperamos que com mais precisão ainda, porque os sensores são mais precisos. Ela tem outras características que só quem é da área pode entender melhor, mas ela é mais precisa, inclusive, na forma de inicializar ela. Ela é capaz de fazer autoalinhamento, quando a outra precisava de um alinhamento exterior. Essa se localiza sozinha. Ela não precisa você dizer para ela onde ela está. Ela consegue se dizer onde ela está sozinha. E isso é muito importante para um tipo de sistema desse. Então, a ideia do lançamento é qualificar o hardware, é qualificar ambientalmente o hardware, porque o software, a funcionalidade dela, já foi qualificada. Ela já voou em míssil, já controlou mais de uma vez um míssil, por mais de 100 quilômetros. Então, isso já qualificou a funcionalidade. Agora, a ambientalidade, não. Por quê? Porque o ambiente é diferente. O ambiente sendo diferente, precisa ser feita uma variação disso. O perfil de empuxo é por mais tempo, é mais intenso, mais vibratório, e ele vai para o vácuo. Uma vez qualificado, ou seja, se esse voo, e nós cremos que estamos bastante seguros de que vai ser um sucesso, nós teremos uma plataforma, então, qualificada para espaço. E essa plataforma, embora o hardware dela contenha o GPS original, que é comercial, ele não vai funcionar lá. Então, ele vai desligado. Ele vai só para qualificar a parte ambiental mesmo do hardware. Mas ele, funcionalmente, o GPS não vai funcionar. E isso vai mostrar uma coisa muito importante, que essa plataforma terá precisão de entrar em órbita sem auxílio nenhum. Ela é capaz de fazer isso totalmente autônoma. É uma plataforma de precisão que é capaz de levar um foguete a entrar em órbita, pelo menos esse nível de órbita do Rambit, ele seria capaz de entrar em órbita sem nenhum auxílio GPS. Ele faz isso por conta própria. A única carga estrangeira da missão será um módulo de comunicação projetado para observação solar e análise de fenômenos que afetam sistemas tecnológicos na Terra. O dispositivo, chamado Solaras S2, é da empresa indiana Gaia Space. Agora a gente fala sobre a realização da COP30 no Brasil, em Belém do Pará. O INPE está participando ativamente da organização, inclusive cedendo espaço como alojamento em sua unidade em Belém. Diversos pesquisadores do Instituto e também do CEMADEM estarão presentes no evento e nós traremos a cobertura completa na próxima edição. Na última semana, a ministra Marina Silva concedeu entrevista ao canal GovBR e falou sobre a recusa dos Estados Unidos de colaborar com o restante do planeta para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Um ponto interessante que a gente viu aí na reportagem da Graziele Bezerra é justamente essa parte
onde a nossa especialista ali diz que, olha, os países, quando eles não se comprometem, quando um país poluente sai de um acordo, como é que eu convenço os outros, né, ministra? Há tantos anos, a gente viu aí desde a Eco 92, a gente está discutindo isso, né? E aí a gente tem essa oscilação aí de países que se comprometem, depois não se comprometem mais, mudam de ideia. Como é que a gente convence os outros? Bem, de fato, o que ela fala tem um sentido, digamos assim, de natureza ética, política e até mesmo do ponto de vista econômico e social. Países mais vulneráveis que estão se esforçando para já fazer essa mudança de chave, não ter que repetir os mesmos erros históricos que foram cometidos pelos países que são historicamente os maiores emissores de CO2, é difícil para eles, exatamente como ela disse. Por outro lado, não vamos nos esquecer de que o protocolo de Kyoto não contou com o apoio dos Estados Unidos. E os países caminharam e conseguiram avanços, em que pese os Estados Unidos não ter participado desses esforços. Depois, com o governo Obama, o governo Biden, os Estados Unidos passa a fazer parte desse processo, mas, infelizmente, agora com o governo Trump, novamente ele sai do Acordo de Paris em um contexto incomparavelmente pior. Porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática, não é mais nem uma situação de urgência, é de emergência climática com tudo que está afetando o mundo, inclusive o próprio Estados Unidos. Então, os países mais vulneráveis que precisam de ajuda, vendo um país que é uma potência econômica, uma potência tecnológica e o segundo maior emissor de CO2, de braço cruzado e ainda fazendo uma ação contrária aos avanços da agenda climática, de fato é um problema. Por outro lado, se eles têm essa visão negacionista, se eles têm essa visão de não respeito à vida e nem às condições em que ela nos foi dada, a humanidade vai caminhar para salvar a vida. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.